Bíblia comigo. Lá no Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21. E em duas ocasiões, Pedro ele experimentou uma pesca maravilhosa sobre a sua vida. Eu creio que você conhece, ou pelo menos já ouviu falar dessas duas pescas, né? E dessas duas ocasiões, também a gente tem duas revelações do Senhor para a vida de Pedro. São duas circunstâncias diferentes que acontecem nessas duas pescas. São duas circunstâncias diferentes que o Senhor se revela. O Senhor se revela de duas formas diferentes para Pedro. E dessas duas formas que o Senhor se revela diferente para Pedro, há uma resposta diferente de Pedro com relação ao Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Dessas duas pescas, das duas revelações que Deus dá para Pedro e a importância que essas duas revelações têm para as nossas vidas nos dias de hoje também. Amém? Você está entendendo? Você está lá no Evangelho de João, capítulo 21. Veja, depois que o Senhor ressuscitou, e a gente vai ler aqui, depois da ressurreição do Senhor Jesus, ele apareceu, por 3 domingos seguidos para os seus discípulos. Primeiro, ele apareceu para quem? Eu creio que foi logo em seguida, alguns minutos depois, ele apareceu para Maria Madalena. Amém? Logo que ele ressuscitou, Maria Madalena fechou o domingo, iniciou-se o domingo. Então ela, como a tradição judaica, o sábado eles não faziam nada, o que acontece? Todo o enterro eles tinham que preparar o corpo com especiarias, com perfumes, porque eles criam que ele ressuscitaria com o próprio corpo. Então eles preparam todo o corpo para a ressurreição do corpo. Amém? Só que como ele morreu de sexta para sábado ali, ele não pôde ter isso. É por isso que você vai ler a palavra, e ele diz que quando Maria lavou seus pés e ungiu a sua cabeça, ali ele estava sendo preparado para a sepultura. E os discípulos não entenderam. Amém? E quando então chega o domingo, Maria Madalena já se prepara toda para ir lá, aonde está o Senhor, e poder fazer aquilo que não pôde fazer no enterro. Quando ela chega lá, o que ela vê? Ela vê o sepulcro, ela vê o túmulo dele aberto, ele não está mais lá. Ele ressuscitou. Logo em seguida ele aparece para Pedro. E depois ele aparece então para os 11. E por mais 2 domingos ele aparece aos 11. Amém? Você está entendendo? Está entendendo mesmo? Então veja, e aqui nós vamos falar, João 21, é justamente do terceiro domingo a qual ele vai aparecer aos discípulos, com o qual ele vai aparecer lá no mar da Galileia, ou no mar de Tiberíades, como nós conhecemos, como a Bíblia vai falar aqui. Você está lá? Lucas 21, verso 1. João, capítulo 21, verso 1. Quem falou Lucas aí? Estão querendo me derrubar. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, amém? E outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e a achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. E então aquele discípulo, a quem Jesus amava, quem é esse discípulo? João, amém? Disse a Pedro, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, com a sua roupa, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes, senão quase 200 côvados,
levando a rede cheia de peixes. Aleluia! Amém? Você está entendendo a história aqui? Você realmente conseguiu compreender? Jesus aparece a eles, o que acontece? Eles vão pescar. Pedro diz, eu vou pescar. E mais 5 discípulos lá, mais alguns discípulos dizem, vou contigo. E eles vão e pescam a noite inteira e nada encontram. E aí pela manhã, aparece Jesus na beira da praia e diz, filho, vocês têm alguma coisa para comer? E eles dizem, não. Então lancem a rede do lado direito. E eles lançaram a rede. E aí vai dizer que eram tantos peixes que eles não conseguiam puxar a rede. Amém? Eles não conseguiam puxar a rede. Você está entendendo isso? Todos eles juntos? E aí então João diz para Pedro, Pedro, é o Senhor. Aí Pedro faz o quê? Se lança nas águas e vai e encontra o Senhor. Olha só, que coisa maravilhosa. Maravilhosa para nós que estamos entendendo o amor de Deus. Mas para Pedro, eu não sei o que você consegue entender, amados. Eu levei um susto quando eu entendi isso aqui. Você leu Lucas 21 e 22, sexta-feira? Acontece a história em que Pedro diz para Jesus o quê? Jesus, eu irei contigo até a morte. Não te negarei, eu morrerei contigo. Contigo eu vim, contigo eu vou embora. E aí Jesus diz para ele o quê? Pedro, nessa noite mesmo não cantará o galo sem que você me negue 3 vezes. E aí Jesus é preso, os discípulos fogem e Pedro fica de longe olhando o Senhor. E o que acontece? Pedro nega Jesus por 3 vezes. E quando ele nega Jesus por 3 vezes, canta o galo, e a Bíblia vai relatar em Lucas que Jesus olha para ele. E ele olha para Jesus e vai chorar amargamente pela resposta que ele deu. Você já parou para perceber o que é um choro amargo? Quem já chorou amargamente aqui? É um chorinho qualquer? Ou é uma tristeza muito profunda no seu coração, um desejo até mesmo de se matar, um desejo de tirar a própria vida? É um choro muito amargo, de muita dor. É algo de muita dor, não é? Então para e pensa comigo agora. Uma pessoa que acabou de passar por isso, quando ela vê de volta o Senhor, ou seja, aquele a quem ela traiu, porque ali ele traiu Jesus. Literalmente, você, na sua posição hoje, se você fizesse alguma coisa para mim, e passasse por mim na rua, você correria para os meus braços ou você tentaria fugir da minha presença? Qual seria o mais correto de Pedro nesse momento em que ele está vendo o Senhor Jesus? Seria verdadeiramente ele correr, e veja, o discípulo amado ficou no barco. Aquele que era o discípulo amado, João, ficou no barco, mas Pedro, ele se joga nas águas. Mas espera aí, a última história que nós entendemos relatada por Pedro, ele tinha acabado de trair o Senhor. Então qual seria realmente a realidade dos fatos aqui? Era ele esperar todo mundo chegar na praia e ele chegar meio que de cantinho escondido para ver se Jesus não olhava para ele. É verdade ou não é? O nosso coração humano, quando falhamos, a gente, às vezes a gente falha com a esposa, vou dar um exemplo de marido, falhou com a esposa, aí você foi lá, fez um monte de besteira, né? Quando você chega em casa do trabalho, você chega o quê? De mansinho, quietinho, vamos ver se ela não se lembra do que eu fiz, vamos ver se ela não está lembrada. Porque esse é o sentimento humano. Na verdade, esse é o sentimento da lei. Porque pela lei vem a condenação. É a lei que traz a presença da condenação sobre as nossas vidas. É a lei que vem nos condenar. Você está entendendo? Só que o mais interessante é
que a Bíblia vai relatar, e até então eu também não tinha esse entendimento, ela vai relatar que o Senhor Jesus apareceu primeiro a Pedro antes de aparecer para os discípulos. Só que o interessante é que o Espírito Santo não nos deixou revelado qual foi a conversa de Jesus com Pedro. Mas a resposta que a gente enxerga aqui, nesse momento, dá para trazer um entendimento do que foi a conversa deles. Lucas 24 vai dizer assim, ó, abre lá comigo, abre lá ou mostra aqui para nós, por favor. Lucas 24, verso 34, 33 e 34. Olha ali. Tem gente folheando, tem gente querendo abrir. Amém, glória a Deus. Isso que é bom. Tem que comprovar na sua Bíblia para ver se a minha não está falha, né? Realmente é importante você olhar a sua Bíblia. Se você está com a sua Bíblia, é importantíssimo. Porque os nossos olhos gravam mais fácil que os nossos ouvidos. Você sabia disso? A visão grava mais fácil. E aí quando a gente vê na nossa Bíblia, a gente consegue gravar o texto muito mais fácil. Por isso é importante ter uma Bíblia física e não uma Bíblia em celular, amado. Para que você grave mais fácil. Porque o celular você não vai gravar nada. Mas na sua Bíblia física você vai gravar muitas coisas. Amém? Então olha lá. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os que estavam com eles. Quem são esses caras aqui? São aqueles dois que estão indo no caminho de Emaús. E o Senhor se encontra com ele no caminho de Emaús e começa a conversar com eles. Quando o Senhor se revela para eles que é o Senhor, porque eles não tinham entendimento, eles dizem, é o Senhor some da presença deles e eles voltam correndo para Jerusalém para contar para os discípulos que eles viram Jesus. E quando eles chegam nos discípulos, olha só, no verso 34, quando eles chegam nos discípulos, eles veem os discípulos falando, os quais os discípulos diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a quem? A Simão. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Amém? Então veja, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro, antes de aparecer aos discípulos. Outro lugar que Deus deixou escrito para nós está em 1 Coríntios capítulo 15. 15 verso 5. Paulo vai dizer isso também aos coríntios. Olha ali. E que foi visto por Cefas e depois pelos... Cefas é o nome aramaico de Pedro, amém? É o nome em aramaico de Pedro. Então ele foi visto por Cefas e depois pelos 12. Verso 6. Depois foi visto uma vez por mais 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Amém? Veja, interessante que a Bíblia deixou relatado para nós a circunstância em que o Senhor apareceu a Pedro. Mas ela não detalha o momento do que foi esse aparecimento. Mas a resposta de Pedro que a gente consegue enxergar aqui é muito simples. Jesus, restaura o coração de Pedro. Restaura o amor de Pedro. Como assim, pastor? Sabe aquela história que a gente entende em Romanos capítulo 8? Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O Senhor aparece a Pedro e diz, Pedro, não há mais condenação para a sua vida. Não há mais condenação para o seu pecado. Eu te amei de tal maneira que eu me entreguei para que você pudesse viver o meu amor, para que você pudesse viver a minha graça, para que você pudesse viver a minha vida verdadeiramente. Eu me entreguei por ti, Pedro. Eu me entreguei por você, porque era importante que você compreendesse as coisas verdadeiras do Senhor para a sua vida. Por isso que eu fui lá e me entreguei. Veja, a lei veio para te condenar, mas eu vim para trazer todo o respaldo para a sua vida, sem condenação. Eu vim para tirar a condenação e colocar a minha vida dentro de você.
Eu vim colocar o meu amor dentro de você. Eu vim restaurar a sua vida novamente. Eu vim te restaurar em todas as coisas. Deus, sabe, nesse momento Jesus revela o seu amor para ele. A tal ponto que quando ele descobre que é o Senhor que está na beira da praia, ele não quer nem saber se o barco vai demorar, se o barco vai levar quanto tempo para chegar na beira da praia. A resposta automática dele: ele me amou de tal maneira que ele não me condena mais, e eu vou ao encontro dele porque eu desejo abraçá-lo. Eu desejo estar com ele. Eu desejo estar na presença dele e nada mais pode me impedir. Nada mais pode impedir a minha vida de estar com Ele. Por isso eu quero estar com Ele. Não há mais pecado em minha vida que me impeça de estar na presença dEle. Não há mais nada. Você está entendendo a importância disso? A revelação do amor do Senhor para conosco faz com que nós paremos, não simplesmente de olhar para as nossas vidas. A questão não é mais eu olhar para a minha vida. A questão é olhar para mim e ver que não há mais condenação em minha vida. Que não há mais nada que verdadeiramente possa me condenar. Que eu possa estar na presença dEle. Que eu possa me entregar para Ele. Porque o amor dEle em mim é muito maior do que qualquer coisa que eu possa fazer por Ele. Quando você entende a graça, o amor do Senhor, você não fica tentando se justificar diante de Deus. Sabe qual é a resposta que você vai dizer para Ele? Eu não sei como é que você conseguiu amar alguém como eu. Mas eu me alegro porque o Senhor me amou primeiro. Sabe, você não para fugir da presença dEle por causa dos seus pecados. Mas você corre para a presença dEle. Você deseja a presença dEle. Você deseja estar com Ele. Você deseja abraçá-lo, assim como foi com Pedro. Você está entendendo? E aí algo que eu quero falar com você é da primeira pesca também. Porque a primeira pesca, Jesus revela um outro sentimento para ele, que é uma coisa que muitas pessoas têm nos falado hoje. Pastor, precisa pregar mais santidade na igreja. A igreja precisa mais de santidade. A igreja precisa viver santidade. Mas eu quero te dizer o que a santidade faz. Abre comigo em Lucas capítulo 5. Não, a santidade é importante. Amém? Eu não sou contra a santidade, mas veja, deixa eu dizer algo para você. O mundo sabe que Deus é santo. O diabo sabe que Deus é santo. E olha o que a revelação da santidade de Jesus fez com Pedro na primeira pesca que nós temos. Lucas capítulo 5. Você está lá? Só eu que não? Muitos têm pensado que a revelação da santidade em nossas vidas é o segredo de toda vitória, amado. Nós precisamos saber, mas não é bem assim. Lógico, como eu disse, a santidade é importantíssima para as nossas vidas, precisamos saber disso, mas o que nos aproxima de Deus não é a sua santidade. O que nos aproxima de Deus é entendermos a revelação do seu amor por nós. Você está entendendo? Você está compreendendo? Amém ou não? Está lá em Lucas capítulo 5, verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir as palavras de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava o barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então, quando ele acabou de falar com a multidão, ele virou para Pedro, e disse: pega as tuas redes e vai lançar no mar. E aí Pedro vai dizer o que para ele? E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede.
E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro, olha só, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Olha a condição de Pedro aqui quando ele vê, quando ele reconhece a santidade do Senhor sobre a sua vida. Ele vai para o Senhor, se prostra aos pés dele e diz o quê? Ausenta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Mas quando ele tem a revelação do amor de Jesus sobre a sua vida, quando ele vê o Senhor, ele não vai se ausentar, ele vai correr para o Senhor. Você está entendendo? Hoje temos perdido muito tempo, amado, para falar da santidade, para falar dos pecados, para falar dos erros, para falar das falhas, e esquecemos que Deus é santo, e toda a santidade está nele verdadeiramente, e esquecemos de o quê? De falar que Deus também é amor, e que o seu amor nos restaurou e nos resgatou de tal ponto que ele não invalida a santidade, mas que ele faz eu olhar para mim, e mesmo que eu seja pecador, mesmo que eu seja falho, mesmo que eu seja errôneo, ele pegou e me amou e ele me abraça de qualquer jeito. Ele não me abandona. Ele não desiste de mim. Ele está comigo e eu não sou mais envergonhado. Você está entendendo isso ou não, amado? Você está entendendo mesmo? A nossa preocupação hoje, e a grande maioria das igrejas se preocupa com isso, é literalmente, precisamos viver uma vida de santidade. Precisamos de santidade. Precisamos entender a santidade. Precisamos compreender a santidade. Amados, mas agora é o seguinte, você sabe o que é santidade? Santidade significa separação. Significa que quando o mundo está atribulado, você está em paz. Isso é santidade. Quando o mundo está vivendo a turbulência que estamos vivendo, e eles estão nos atribulando cada dia mais, não estão? Porque você vai para as redes sociais, o que você vê é os impactos da Covid. Hoje, 90 e poucas pessoas tivemos casos, 69, sei lá eu quantas lá, recuperadas, 2 mortos. Tudo isso é para tentar nos atribular. Tudo isso para tentar fazer com que nós tenhamos uma vida preocupada, uma vida que não possa ser vivida verdadeiramente para o Senhor. Sabe o que acontece? Que eu percebo? As pessoas olha, vou dar um exemplo, o seu vizinho foi descoberto com Covid e você não sai de casa para mais nada. Porque é isso que a revelação faz com a sua vida da santidade. Ela faz você olhar para você e dizer, se eu pegar, eu estou morto. E eu não quero morrer. Mas a revelação do amor de Deus sobre a sua vida, sabe o que ela vai fazer? Deus amou de tal maneira que entregou a sua própria vida por mim. Por que eu não entregaria a minha vida em favor de outras pessoas? Faltar célula? Eu? Nem pensar. Pode estar nevando na rua. Pode ter o que for. Eu não falto. Faltar o culto, nem pensar, é o local onde eu com os meus irmãos vamos adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele passou por circunstâncias difíceis, complicadas, para te amar de tal forma que você precisa cumprir isso na vida dos irmãos também. Quem entende a revelação do amor de Deus, amado, a revelação do amor de Jesus sobre você, você vai pegar 1 João e vai dizer, como você pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão que você vê? Se você não consegue ver Deus e diz que o ama. João vai dizer isso na sua carta. E nós estamos vivendo assim. As pessoas estão vivendo assim, eu amo a Deus, eu amo ao Senhor, eu amo a Deus. Vira as costas, zombam dos irmãos, falam mal dos irmãos, contendas, confusão, sabe? Ninguém tem entendido a revelação do amor de Deus sobre a sua vida. Sabe o que entende? Ele entende que Deus é santo. E aí quando ele entende que Deus é santo, eu sou pecador e todo mundo é pecador, está todo mundo morto. Está todo mundo pego.
E nós precisamos nos cuidar. Quem precisa se cuidar comigo é o diabo. Porque em mim habita o Espírito de Deus. Em minha vida habita aquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso. Pastor, você está querendo se achar? Não. Não é glória minha. É aquilo que Paulo dizia. Sou o mais de todos os pecadores, mas mesmo assim, Ele me chamou para pregar o Evangelho da graça aos gentios. E eu vou, não importa a condição, não importa a consequência, se tiver que morrer, eu morro. Amado, olha só a condição de Paulo. Ele foi pregar, foi apedrejado, lançado fora da cidade e dado como morto. Você conhece a história? Nesse momento, sabe quem vai cuidar dele? Lucas. E o que ele faz? Veja, Lucas, é assim mesmo. Esse evangelho não está bom. Olha aí, eu vim falar de um amor que restaura vidas. Eu vim falar de um amor que resgata. Eu vim falar de um amor que traz solução. E eles me apedrejaram e tentaram me matar, Lucas. Olha aí, isso não está certo. Ou ele pegou assim, olha aí, peguei chagas, olha aí. Como pode Deus amar verdadeiramente e eu estar doente? Será que foi isso que Paulo falou para Lucas? Ao ponto de Lucas se converter e nos deixar um dos maiores relatos de Jesus, porque Lucas não era um discípulo de Cristo, ele foi ganho por Paulo, e nós temos o Evangelho de Lucas porque ele voltou para estudar a história de Jesus e escrevê-la. Tamanho foi o amor que ele entendeu na vida dele, que ele disse, eu preciso deixar escrito para os outros quem foi aquele que se entregou por nós. E ele é um dos mais evangelhos detalhados da história de Jesus, sem viver com Jesus. Sabe, e aí a gente fica doente, e agora? Vou para o hospital, e aí vai para o hospital e começa lá a se lamuriar. Começa sabe? Começa, porque você está olhando para você e você está achando que você é merecedor daquela doença. Você acha que você merece estar com aquela doença. E é por isso que você fica toda a vida. Eu digo no contexto geral, não estou falando condenação de ninguém aqui, amado, amém? Eu glorifico a Deus que o nosso povo tem sido diferente. Mas aquilo que você tem postado nas redes sociais reflete o caráter de Cristo, do amor dele sobre a sua vida, ou tem refletido a santidade dele sobre a sua vida? Porque você olha para você e você se acha merecedor da sua doença, de estar com ela. Aí quando você olha o caráter do amor de Cristo, sabe o que acontece? Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e sobre as pisaduras deles eu sou sarado. Pastor, mas a doença está aí, mas eu não vivo pela doença. Eu vivo por Cristo. E Ele não me impede de nada. Ele não me impede de nada. Tem gente que corre para a doença. Precisamos parar e começar a correr para Cristo. Como Pedro fez. Precisamos largar tudo. Sabe o que é mais interessante? É que Pedro foi botar a roupa para pular na água, que o normal seria tirar a roupa para pular na água. Mas ele foi botar a roupa. Tamanho foi a doideira, sei lá, o pensamento na mente dele. Eu quero ver o Senhor. Eu estou nu ou semi-nu, não sei. A Bíblia vai relatar nu. Porque eles usavam simplesmente uma bata comprida. Né? E com certeza deveria atrapalhar na pesca. Então ele tirava e pescavam nus mesmo. Mas ele coloca aquilo e vai de encontro ao Senhor. Ele não quer nem saber dos outros discípulos. Ele só quer saber de estar com o Senhor, amado. Você está entendendo isso? Sabe? A única coisa, amados, que pode mudar a nossa vida é a revelação do amor de Deus por nós. A única coisa que pode verdadeiramente mudar a sua vida é você entender a revelação do amor dele sobre você. A fé não é você enxergar Deus como um juiz. Deus é um justo juiz.
A fé é você enxergar, é eu ver Ele como um Salvador amoroso sobre a minha vida. Quando a gente enxerga o amor de Deus por nós, o nosso coração se enche de fé ao ponto de transportar montes de um lado para o outro. Quando o nosso coração se enche de fé, aquele pecado que eu olho para mim e digo que não tem possibilidade de vencer, ele é vencido porque não é por mim. Ele é vencido porque Cristo morreu por isso. E nada mais me impede de viver a sua face. No verso 11 de João 21, a gente consegue ler que Simão entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Vejam, Simão pulou, foi de encontro ao Senhor e eles vieram com o barco e não conseguiam puxar a rede, diz lá, não é verdade? Hã? Só que o verso 21 diz que tinha cento e quantos? 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos peixes, sabe? A rede não se rompeu. Só que o interessante é que antes a gente ler o verso 6, vai dizer o quê? Vai dizer que os discípulos não conseguiam puxar a rede. E lá no verso 11, Pedro puxou a rede sozinho. Amado, quando você entende, quando você compreende que verdadeiramente você é amado, você faz coisas grandiosas que você nem consegue imaginar o poder que tem para fazer. Sabe o que é interessante? Essa revelação de Pedro é que ele não viu empecilhos, ele não viu impedimento, ele não viu dificuldades. Ele foi lá e arrastou a rede sozinho. Você está entendendo aí? O que você pode fazer que você não tem noção hoje, muitas vezes é porque você não está olhando para o amor do Senhor sobre a sua vida. Você simplesmente está olhando que Ele é santo. E quando nós olhamos que Ele é santo, nós olhamos para a nossa vida e dizer: afastai de mim, porque eu sou pecador. Se ausenta de mim, Senhor. É claro, para você entender que Pedro nunca se esqueceu dos seus pecados. E tem gente pregando hoje a graça de tal forma: não há mais condenação sobre a minha vida, então não tem mais pecado. Não, os pecados existem ainda. Porque o pecado está na carne. Enquanto estivermos na carne, continuaremos pecando. Mas veja, havia nele um profundo senso de que ele havia sido perdoado pelo Senhor. Acima de todo o pecado na vida dele, ele tinha uma convicção de que ele tinha sido perdoado. O pecado para ele naquele momento simplesmente estava mostrando para ele o quanto a graça foi grandiosa com a vida dele. E não há mais a condenação. Por isso que ele correu para os braços do Senhor. E não se ausentou. Porque ele olhou para o pecado dele, ele olhou para si mesmo e disse: eu não sou merecedor disso. Mas ele me amou e eu posso estar com ele. É isso que o pecado nas nossas vidas hoje precisa fazer. Não gerar sentimento de culpa, mas gerar em nós uma graça abundante em nossas vidas. Pastor, então eu vou pecar mais para que a graça seja maior? Paulo vai dizer: não, não é assim. Pecarei eu mesmo para que a graça seja abundante? Se eu não me engano, está em 1 Coríntios 4 ou Romanos 4, 3. Não lembro agora. Pecarei eu então para que a graça se torne mais abundante em minha vida? Não! Não! Não é pecar para que a graça se torne abundante. A graça já está abundante em minha vida, ao ponto de que com os meus pecados, Ele não olhou para os meus pecados, Ele não me condenou, mas Ele se entregou por mim.
Não é pelo aquilo que eu vou fazer que vai acontecer na minha vida de melhor, mas é por aquilo que eu fiz que ele vai estar vivendo melhor. E hoje eu me coloco à disposição dele para viver a sua graça, continuando a pecar, porque enquanto estiver na carne, pecarei. Amém? É? Audaciosos aqueles quando um pastor diz assim: quem não tiver pecado esse mês, se levante e venha ceiar. É muito audacioso na minha percepção, aqueles que se levantam para vir ceiar. Porque a primeira coisa que já acontece na vida deles é a mentira. A segunda coisa é que não entenderam nem um pouquinho o propósito da ceia. Porque a ceia é para perdoar os meus pecados. Aqueles que pecaram, se levantem e venham ceiar, porque aqui tem arrependimento, perdão e remissão dos pecados sobre nossas vidas. Porque é o sangue dele que foi derramado na cruz que traz remissão de todo o pecado. E o sangue dele está na ceia. Aleluia! E é nesse momento em que nós nos alegramos e levantamos e vamos à mesa do Senhor. Porque mais uma vez eu não olho para os meus pecados me condenando. Eu olho para o seu amor e a sua graça sobre a minha vida, me abundando e inundando a meu ser. Que eu posso viver e abraçá-lo. Você está conseguindo compreender isso sobre a sua vida nessa noite? A importância de você ter a revelação do amor de Deus sobre você? E Paulo ele fala isso várias vezes nas suas cartas. E essa é uma diferença de você verdadeiramente ser humilde ou não. Às vezes o humilde fala a mesma coisa que a pessoa que não é humilde. Ele diz, pecador que sou, eu não tenho merecimento de nada. E o humilde vai dizer assim, pois é, eu não tenho merecimento de nada, mas a sua graça inundou a minha vida. A sua graça inundou o meu ser. E aquele que não consegue viver a humildade, ele diz, eu sou pecador, eu sou falho. Mas ele não consegue olhar para Cristo e ver, ele verdadeiramente me reconciliou com ele. Não por mim, mas por ele. Entenda, eu não estou pregando para você ignorar os pecados. Não estamos vivendo para ignorar os nossos pecados, para dizer que não pecamos mais. Mas precisamos entender verdadeiramente se isso está me condenando ainda ou não. Quando você peca hoje, qual é a atitude que você tem tomado? Você automaticamente se condena ou você olha para ele com olhos de arrependimento e diz, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou falho e eu quero estar com o Senhor, não importa a minha condição. Sabe o que acontece? Você não consegue ficar o mesmo. Sabe quem consegue esconder pecados? Quem não entendeu a graça do Senhor Jesus sobre a sua vida. Porque quem entendeu a graça não esconde mais nenhum pecado. E todo pecado confessado, conforme 1 João capítulo 1, ele é perdoado. Paulo ensinou isso claramente aos irmãos. Ele vai dizer assim, eu sou o menor dos apóstolos, 1 Coríntios 15, 9. Que mesmo eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas lá em Efésios 3:8, ele vai dizer assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, olha, eu sou o menor de todos os santos, de todos os que se converteram, todos os cristãos, eu sou o menor deles, porque eu persegui a igreja de Cristo. Mas o Senhor me deu a graça, a alegria de pregar o seu evangelho, de pregar as suas insondáveis riquezas aos gentios. Mesmo eu, sendo o pior de todos os apóstolos, eu fui quem Deus escolheu para pregar o seu evangelho aos gentios. Lá Timóteo ele vai dizer assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual
eu sou o principal. Fiel é a palavra em minha vida. Fiel é a palavra em mim. E é digna de toda aceitação que Jesus Cristo fez o quê? Ele veio ao mundo para morrer e salvar todos aqueles pecadores que nele crer. E desses pecadores, eu sou o principal. Paulo vai dizer assim. Quanto mais nós crescemos, amado, mais a gente consegue enxergar que nós somos imperfeitos. Só que quando eu enxergo que eu sou imperfeito, isso exalta a graça do Senhor em minha vida. Porque não é por mim, é por Ele. Não é pela minha vida, é por aquilo que Ele fez por mim. Embora eu seja salvo e a minha salvação não há como perder, porque ela não depende de mim, ela depende de Cristo. João capítulo 6, ele vai dizer o quê? Aqueles que tu me deste, nenhum eu perdi, senão o filho da perdição que foi assim necessário. Nós estamos nas mãos de Cristo. O maior erro da igreja é achar que ela escolhe a Cristo. Sendo que Cristo diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi para que vades e deis frutos que permaneça. Não fui eu que escolhi Cristo, foi Cristo que me escolheu. Por isso que hoje eu só glorifico o nome dele e sigo em frente, porque eu fui resgatado, eu fui restaurado, você foi resgatado, você foi restaurado. Quando Pedro entendeu isso, mudou toda a concepção da sua mente. Sem entendimento, ele disse para o Senhor se afastar da presença dele. Por quê? Porque ele era pecador. Mas quando ele entendeu isso, entendeu o que o Senhor fez para com a sua vida, ele quis correr para os braços dele, amado. Ele quis correr para ele. Ele não quis nem saber do que os outros pensavam. Sabe o que tem faltado na nossa vida verdadeiramente? É consciência da graça de Deus por nós. É ter verdadeiramente a consciência da graça de Deus. Aquilo que foi falado semana passada para você, nós não tínhamos entendimento nenhum do Evangelho. Sabe, havia um perigo de confundir Jesus com Genésio. Nosso conhecimento era irrisório, nunca tinha pego na Bíblia na mão. Só que aquilo que moveu a nossa casa, que moveu o nosso coração, que moveu a nossa vida, não impediu a gente de correr para os braços dele, de querer estar com ele e de anunciar as verdades dele por onde que fosse que a gente passasse. Não houve impedimentos. Aquilo inundou a nossa vida, inundou o nosso ser quando ele nos resgatou, quando ele colocou o Espírito dele em nós. E ele disse, vocês são meus. Aquele momento em diante, nada mais impediu eu, a minha esposa e a minha casa de viver a glória de Deus. E olha, não havia, ao ponto de sair da nossa casa sem carro, pegar ônibus para anunciar o evangelho dele sobre essa cidade. Nós morávamos em Criciúma. O carro quebrou. Tinha célula. Não, nós vamos, porque o amor dele é maior. Nós vínhamos de ônibus. O início de tudo. Deus deu um carro para mim, um Uno. Eu comprei, na verdade, e Deus me abençoou para que eu conseguisse pagar. Vamos mudar a história aqui, porque daqui a pouco estão invertendo as histórias aí. Vamos falar a realidade dos fatos. Deus não me deu porque Deus não dá uma dívida para você. Deus te dá algo sem dívida, amém? Então eu comprei com a dívida, Deus me abençoou para que eu conseguisse pagar. Aleluia? Tem um monte de gente dizendo, Deus me deu um carro e está lá em casa com um boleto desse tamanho para pagar. Vamos falar real. Mas Deus nos abençoa, nos dá condições financeiras, nos dá alegria, nos dá vida, nos dá saúde para que a gente possa pagar. Aleluia. E esse carro eu lembro até hoje, esse Uno. Esse Uno foi guerreiro, amado.
Eu colocava 11 pessoas dentro dele, saía de Siderópolis, eu saía de Criciúma, vinha a Siderópolis. Era uma van. Enchia o meu carro e ia para o culto, depois trazia embora. A minha filha tinha uns 2 anos, 3 anos, ela ia no porta-mala, ela e outra menina. Nada na minha vida foi impedimento para ver a glória do Senhor ser manifesta. Eu não tinha conhecimento muito da Bíblia. Eu, quando cheguei na Bíblia, eu não sei quem já chegou assim, eu não sabia que Paulo não era 12 de Jesus, amado. Para mim, Paulo era um dos 12. Lucas era um dos 12. Marcos era um dos 12. Você não tem noção do susto que eu levei quando eu descobri que esses caras não eram 12 de Jesus. E que muitos dos 12 são relatados algumas vezes na Bíblia, nem aparece muito deles. Mas não foi a minha falta de entendimento bíblico, a minha falta de conhecimento bíblico, a minha falta de teologia que me impediu de manifestar as verdades que o Senhor estava trazendo dentro do meu coração. Eu poderia dizer assim, olha, eu não sei como, não sei porquê, mas o que Deus está fazendo em minha vida, Ele quer fazer na tua também. Deus curou a minha esposa. Deus fez isso, Deus fez aquilo. E nós tínhamos muitas coisas como temos hoje para contar ainda. Se você vier para a escola de maturidade, aqui eu dou muitos testemunhos meus. Do que eu vivo com Cristo. E a minha pergunta para você hoje é: o que você fala de Cristo? É o que você vive ou o que você apenas ouve? Isso faz diferença se você está entendendo quem Cristo é na sua vida ou se você apenas conhece a santidade dele sobre você. Veja, Pedro não tinha Bíblia. Tinha Bíblia? Pedro não tinha Bíblia. Sabe o que é interessante? Olha, presta atenção. Jesus restaurou Pedro de tal forma que na primeira pregação de Pedro, 3.000 homens se converteram. Fora mulheres e crianças, diz a Bíblia em Atos. Quando Deus se levanta para anunciar a Cristo, 3.000 homens numa pregação. Um homem que tinha traído Jesus, que tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus reconciliou ele de tal forma que ele não conseguiu mais abandoná-lo, que ele não conseguiu mais retroceder, que ele não conseguiu mais olhar para trás, que ele não conseguiu tirar a mão do arado, que ele foi em frente, recebeu o Espírito sobre a sua vida, o Espírito deu poder, e aí o que ele fez? Ele se levantou com a sua voz de autoridade e a sua pregação. 3.000 homens. E o que acontece nos dias de hoje? Nós viemos para Cristo e nós não conhecemos nada. Aí nos é ensinado que quem tem que anunciar o Evangelho são os pastores. Quem tem que anunciar o Evangelho são os que estão lá na igreja recebendo para trabalhar para a igreja. Deturpamos toda a palavra de tal forma em que como é que é a palavra? Aquele que não pode dar filho? Hã? Estéreo. Aleluia, glória a Deus. Nos tornamos estéreis. Porque Deus nos chamou para dar frutos e frutos que permaneça. O que você imagina que é um fruto da sua vida? Ah, pastor, o fruto da minha vida é amar a minha esposa. Amém, glória a Deus. Deus te mandou amar a sua esposa mesmo de tal maneira como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você precisa ser pela sua esposa. Amém? Mas esse fruto não é esse fruto que o Senhor está falando. Esse fruto aí é o fruto do Espírito para que você testemunhe de Cristo para outras vidas. O fruto que você vai apresentar diante de Cristo será o quê? Quantos de você replicou na terra?
Quantos discípulos de Cristo que nem você replicou nesta terra? Você está entendendo? Um fruto verdadeiro de uma laranjeira não é uma laranja, é uma nova laranjeira. Um fruto verdadeiro de um discípulo de Cristo não é amor, não é piedade, não é compaixão. Isso são o fruto do Espírito que habita dentro de você para que você testemunhe de Cristo e possa gerar o fruto verdadeiro que vai permanecer, um novo discípulo a partir de você. É por isso que o diabo tem tentado nos calar. É por isso que o diabo tem feito com que você venha para a igreja e só sente num banco de uma, não de praça, o banco da igreja, e seja só um ouvinte, e não o que Cristo diz para você ser um praticante da palavra. E foi meditando essa palavra que me veio isso no coração. Abre lá comigo, 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. 2 Pedro, capítulo 1. Porque olha o que o próprio Pedro vai escrever. Ele entendeu tão grande perdão que ele recebeu do Senhor. Olha o que ele vai escrever na sua segunda epístola. Capítulo 1, verso 5. Amém? Você está lá? E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Virtude, repita assim comigo, virtude. E a virtude, conhecimento. Conhecimento. E ao conhecimento, a temperança. Temperança. E a temperança, a paciência. Paciência. Repita aí, vamos lá. E a paciência, a piedade. Diga, piedade. E a piedade, o amor fraternal. Diga assim, fraternidade. E ao amor fraternal, o amor. Repita comigo, o amor. Olha o que ele vai dizer. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês entenderem, olha o que Pedro está dizendo, se vocês entenderem o perdão dos pecados para a vida de vocês, se vocês entenderem tamanho foi o perdão sobre a vida de vocês, vocês jamais serão ociosos, vocês jamais serão estéreis na obra que o Senhor tem para a vida de vocês. Se vocês compreenderem o poder do perdão, porque essa é a chave para a sua vida cristã. A forma para você ser ativo e frutífero na obra do Senhor, você precisa entender o perdão que você recebeu verdadeiramente de Cristo. Que não é por você, é por Ele, é por amor a Ele, é por aquilo que Ele fez por você. E Ele sendo isso na sua vida, você jamais deixará de dar fruto. E você jamais será um ocioso na obra do Senhor. Você nunca será alguém que só vem aos cultos. Você será alguém que deseja mais e mais do Senhor a cada dia. Pastor, tem a célula, eu quero estar na célula. Pastor, não, eu não quero estar na célula, eu quero ser um líder de célula. E o que eu preciso fazer para ser um líder de célula? Pastor, não basta vir para o culto, não basta vir para a célula, eu quero aprender mais do Senhor, eu quero aprender mais daquele que me resgatou, eu quero aprender mais daquele que restaurou, eu quero vir para a escola de maturidade. Eu desejo estar na escola de maturidade. Porque ali nós ensinamos os princípios básicos da fé cristã que vai mover a sua fé cada dia mais no Senhor. Eu desejo mais, eu quero vir para o CTL. Eu quero aprender a ser leal, a ser honroso com o Senhor, tendo honra com a minha liderança. Eu desejo isso, pastor. Eu não quero ser mais o mesmo, porque o que Ele fez por mim, eu preciso anunciar aos quatro cantos dessa terra. Quem entende o amor de Deus, quem entende a revelação do seu amor, não põe empecilhos na sua vida. Não põe empecilhos na sua casa. Não fica dizendo essa coisa é para o pastor, essa coisa é para o líder de célula, eu não sou digno. Isso é a revelação da santidade. Mas quando você entende o amor, você tem a revelação do amor de Deus sobre a sua vida, que Ele te amou de tal maneira que você sendo pecador, você sendo ladrão,
Você sendo um promíscuo, você sendo qualquer coisa que você foi, Ele morreu por amor a você. E Ele diz: vem para mim, filho, porque eu tenho muito mais para te dar. É isso que Pedro está dizendo. Ele entendeu tal forma o amor do Senhor para a sua vida. Quando ele encontrou o Senhor, ele correu para os braços dele e ele deixou escrito: aquele que entendeu o que eu entendi, aquele que viver o que eu vivi, jamais, jamais será alguém ocioso na sua obra, jamais será alguém que não dará frutos. Aleluia!